E aí, pessoal, começando mais uma live aqui no Respira, Inspira, Não Pira. Esperar o pessoal entrar. Olá, tudo bom? Tudo bom, Ale? Tá conseguindo escutar? Agora sim, não estava conseguindo te escutar. Como que você está? Bem, e você? Bem também. Obrigada pelo convite. Olha aqui, a Nada. Sabrina acabou de chegar. Aí você tem que fazer o convite para ela entrar junto com a gente. Só um Tá. pouquinho. Eu só vou dar um recado antes. Tá, o Douglas não vai participar por problemas na internet dele, tá? Não tem problema, sem Então, problema, acontece, sem problema. Vamos lá, isso acontece. tá? Como você quer fazer? Você já quer chamar ela? Você quer dar uma... Pode chamar, Pode chamar já? Tá bom. pode. Ela vai representar todas as mães, né? Lá, Sabrina, mães de quatro amores. Ela representa aí, tem filhos de várias faixas etárias. Aí a Sabrina. Oi, Oi, tudo Gatuna, Oi, tudo bom? bem? Sabrina, tudo Olá, bom? tudo jóia? Boa noite para todo Ó, mundo. tudo bem, Sabrina? Tá Tudo bom o bom som e aí para vocês? você? Tá me Tá ouvindo ouvindo? bem? Eu tô. Sim. Ah, então tá bom. Também tô ouvindo vocês. Maravilha. Tem uma filha me auxiliando aqui. Ah, quem tá aí? A Júlia? Não, é a Vitória. Vem dar oi, Vi. Olha só que legal. Oi, Gatuna, Oi, tudo Vitória. bem? Show de bola. É com você E então, aí? Gabriel. Vai lá que senão eu falo pra caramba. Sou convidada. Eu também, sou convidada. É, vai falar também. Ai, ai. Vamos lá. Eu chamei a Alessandra, né, para participar dessa live por conta de toda a experiência dela, né, e o que a gente está vivendo hoje, né, nessa pandemia com crianças e adolescentes, né? Então, tá uma coisa meio complicada entre ficar essas crianças, adolescentes ficar preso em casa, né? Sendo Bastante. que, sim, sendo que a rotina deles são totalmente diferente, né? Eu Uhum. peguei três notícias, sempre começa assim, pego três notícias principais, né? Pra gente discorrer o assunto. Uhum. Né? A primeira notícia da USP, né? Então, que fala: a primeira infância corre risco com a pandemia, alertam pesquisadores. E é Então a verdade. gente, sim, então a gente imagina essas crianças que nasceram ano passado, né? Que fazem um ano esse ano. Então você passa na sua cabeça o quê? Imagine o desenvolvimento daqui 2 anos, daqui um ano dessa criança, que não tem contato com a sociedade nem com escola, né? Está preso com a mãe. Gabriel, na verdade, assim, você está falando Sim, das crianças que nasceram um ano passado. sim, As crianças vieram de uma gestação, né, onde gerou gestação, a gente já tem muita expectativa, né, Sabrina? Vamos falar sim, nós, mães, né? Sabrina, Bastante. Sabrina é do INSA, mãe de quatro amores, ela tem quatro filhos. Quais as idades deles, Sabrina? De 3, 9, 10 e 14. Pois é, uma então ela escadinha. está aqui como uma convidada para representar vocês mães, né? Vocês pais, vocês responsáveis que estão aí vivenciando o dia a dia com as crianças. Essa notícia que o Gabriel trouxe em relação à USP, o que acontece? Muito de nós pais, do nosso emocional é passado para as crianças. E as mães e pais grávidos, né, durante a gestação, aí durante a pandemia, foi um ano de muita tensão. Então, por exemplo, eu atendo, né, alguns casos onde são mães que têm bebês aí de 7 meses, 8 meses, 9 meses, que nasceram bem no meio da pandemia. Inclusive, o meu sobrinho tem lá uma filhinha, né, a Maia, linda, maravilhosa, que a gente conhece por foto, por vídeo, mas não acompanhamos a gestação da esposa dele, não fomos até a maternidade, não teve aquele ritual todo. Então, chá de bebê, por exemplo, ou chá revelação, como é feito hoje em dia, é tudo pela internet. Então você perde muito disso. Fora que uma pessoa grávida já tem os seus medos naturais.
né? Que toda grávida tem, né? Não, Sabrina? Será que vai ter saúde? Será que vai nascer, né, com algum problema ou não? Porque tudo que a gente mais deseja as é mães estão muito saúde. preocupadas com o vírus também, né? Então, fora isso, teve o agravante da preocupação do tipo, eu preciso me proteger e proteger ao máximo ao meu filho, então uma proteção ainda maior, sendo privados do convívio, às vezes, de uma mãe, de uma avó, de pessoas que são muito De importantes nessa ajuda, né? fase Elas estão da sendo privadas gestação, de da ajuda, de própria ajuda. aconchego, né? Porque a mãe também quer aconchego, né? Exatamente. Então, essa pesquisa que você pegou, Gabriel, muito pertinente, ela é verdade, né? Ela é muito verdadeira. Na verdade, até estou preparando um artigo que eu estou prometendo aí para a Sabrina já faz uns 5, 6 dias, mas precisa de tempo para escrever, que se escrever demanda muito tempo, né? Que os atendimentos não têm dado, mas é justamente para falar um pouquinho sobre essa geração pandemia, né? Geração Covid. Então, como é que vai ser essa geração Covid? Então, esses bebês, eles estão privados realmente do convívio familiar, privados de uma série de coisas, e estão absorvendo, de alguma forma, o estresse e a ansiedade dos pais, não só os bebês, como todo mundo que está convivendo ali numa casa, está todo mundo em esgotamento. E a gestação, e quando nasce um bebê, já é uma mudança de rotina. Então, é uma mudança de rotina da pandemia com uma mudança de rotina de uma criança nova que está ali no lar. São muitas mudanças. E um agravante disso são as separações. Então, por exemplo, eu tenho casos de pessoas que tiveram seus filhos o ano passado, né? Mas que se separaram durante a pandemia. Então, olha só, né? Além de ter a gestação que já foi tumultuada, tem a criança e de repente se separou. Né? Então, olha que cenário. Então, assim, é um cenário que realmente a empatia é a palavra-chave, né? Fala, Sabrina, o que você ia comentar? Não, eu ia comentar que eu não sei se a Antonella entra nisso, mas eu sinto que a rotina da Antonella está sendo muito afetada. Porque com 3 anos os meus filhos tinham muito contato com natureza, eu levava em hotel fazenda. E hoje a Antonella está muito dependente de tela, né, de tablet, e é uma coisa que eu me culpo. Mas ao mesmo tempo não tenho o que eu fazer. É muito complicado, né? Porque eu não coloquei ela na escola esse ano, porque fica esse vai e volta. Então, assim, uma hoje das minhas preocupações é com a Antonella, que tem 3 anos. O que ajuda é que ela tem os irmãos que estimulam bastante. Mas quando eles estão na aula online, ela quer tela também. Ela quer celular, ela quer fazer TikTok com 3 anos de idade. Então, assim, eu me cobro bastante e eu vejo que é uma geração muito pandemia, assim. Eu não sei como que vai ser o pós, mas o presente está sendo difícil. Essa questão da tela, acho que é um assunto pertinente, né, Gabriel, para a gente falar o tempo que você deve ficar ou não numa tela. Então, a criança, por exemplo, de 3 anos, por recomendação da Organização Mundial de Saúde, dos pediatras, seria no máximo 1 hora. Mas como fazer isso? Eu sei. Então, assim, até os 6 anos de idade, por recomendação médica, no máximo 1 hora. Dos 6 aos 10, você deixaria 2 horas. Mas aí, como é que você vai deixar uma criança de 6 a 10 anos na tela, qualquer tipo de tela, de 6 a 10 anos, só por 2 horas, se nós temos o ensino à distância, né, ou ensino híbrido? Tá muito difícil. Não tem como. Então, o que a gente precisa é trabalhar a flexibilidade, trabalhar a nossa adaptação à situação atual. Né? Isso é muito importante. E oferecer outros recursos. Né? Então, por exemplo, você é uma mãe muito presente, uma mãe aí que está administrando os 4 filhos, mas nós temos mães que estão trabalhando em casa. E você também trabalha, né? Porque você é uma blogueira aí que representa diversas mães, tem que gravar vídeo, tem que preparar conteúdo, também demanda trabalho isso. Muito. Gravações, né? Então, isso tudo acaba demandando muita coisa. Mas nós temos aí mães que, de repente, estão saindo para trabalhar ou estão no trabalho remoto, estão em home office. E aí, como é que faz com essa demanda toda? Então, a gente está falando de lares que estão extremamente estressores, estão todo mundo muito estressado. E criança também estressa, Gabriel. Criança também estressa. Sim, a gente vê também que a preocupação dos pais, né, também afetam a criança, né? A gente vê que o pai está lá, a maioria está em home office hoje, né? Então a criança quer atenção todo momento, né? Mas eu preciso trabalhar, né? Tem dias que não tem aula EAD, tem dias que tem, né? E um desses fatores também, né, que estão trazendo
estão trazendo preocupações para as crianças tem até uma pergunta: por que o meu pai ou minha mãe fica assistindo o jornal o dia inteiro? O que que essa pandemia vai me afetar? Estou com medo, né? Então tem desses fatores também, né? O ambiente externo que elas estão focadas no iPad, TikTok, né? Aula, mas elas estão ligadas. Criança sabe, tá ligada ao externo, né? Aí eles ficam perguntando, por exemplo, os meus filhos, perguntando, porque a gente tem comércio. Papai, quando que vai abrir o negócio? Quando que vai abrir a loja? Então eles também estão preocupados, assim, eles vê a preocupação do pai, né? Preocupado com o negócio, financeiramente, tá tudo fechado. Então eles acabam absorvendo. Ai, mãe, eu sei que eu não posso pedir isso agora, que você não vai poder comprar. Mas quando abrir tudo, você compra. Então, nas pequenas frases, você vê a preocupação deles com o pai, com a mãe, com a casa, com o financeiro. Então, eu acho que eles estão absorvendo assuntos que eles não tinham nem ideia. Sim. E agora tá tudo dentro de casa. É a empresa, é a escola, é o estresse da mãe, é o estresse do pai, é o home office do pai. Então, assim, tá bem difícil, assim. Eu acho que eles vão dar uma amadurecida muito grande com tudo isso também. Uhum. Como que você explicou para os seus filhos em diferentes faixas etárias, não sei, ou se você explicou para todos, ou conforme a curiosidade deles, com relação ao coronavírus, ao Covid, o que é? Por que essa mudança de rotina, né? Então, quando foi há um ano atrás, eu tinha vindo do Rio de Janeiro de uma festa, de um casamento. De 25 anos, foi uma bodas que eu fui, e a Júlia me ligou desesperada, que a escola mandou um comunicado que ia fechar. Quando ela mandou esse comunicado, eu não acreditei. Eu falei, imagina, Júlia, você tá louca, isso não vai acontecer, relaxa. Imagina, é passageiro. Aí quando eu cheguei em São Paulo na segunda-feira, vieram aí, né, os longos 14 dias, né, os primeiros 14 dias. Ali eu tentei, sabe, eu encarei como umas férias, eu não encarei muito sério para eles. Aí, quando a coisa ficou séria, eu falei, gente, é o seguinte, é um vírus, a gente é uma roleta russa, a gente não sabe como ele pode pegar cada pessoa, então nós vamos ter que ficar em casa. E nós temos apartamento na praia. Mas na época eu fiquei com tanto medo, porque no começo falavam da bronquite, o meu filho tem bronquite, então a gente ficou bem perdido. Então eu conversei com eles e todo final de semana eu fazia algo diferente. Todo fim de semana. Um fim de semana era piquenique, um fim de semana era jogos, um fim de semana era não sei o quê. Então assim, cada fim de semana eu fui criando algo. E cada aniversário deles, todos foram na pandemia. Eu tentei fazer algo assim, mágico dentro de casa. Então, assim, o da Antonella, a gente fez, eu aluguei uma barraca enorme para dormir a família toda, o do Enzo. Então, assim, eu tentei trazer o mundo mágico para dentro de casa. Mas, ao mesmo tempo, eu me cobrava como mãe, ficava exausta, chorava escondido dentro do quarto, muitas vezes tomando banho, porque eu não queria que eles sentissem isso. E eles sofreram muito quando a escola deu férias. Porque a escola deu férias em abril. Então, assim, quando chegou agosto, eles estavam muito cansados. Aí eu vou ser bem sincera, as crianças que fechem os ouvidos agora, eu meio que tirei o pé do acelerador total com eles de setembro para frente. Maravilha. Eu comecei a ajudar muito eles na escola, comecei a ajudar muito nas provas. Porque eles não tinham mais condições emocionais de tocar sozinho. Então eu comecei a tocar com eles, porque assim, eu fiquei com muita pena deles. Porque vocês imaginam, de abril a dezembro sem férias. Então assim, e a escola deles, a Alê conhece, né, Alê? É muito conteudista. É uma escola maravilhosa, adoro a escola. Eu sei que é o papel dela também. Mas quando eu vi a Júlia teve uma crise nervosa muito forte, ela passou mal numa aula de educação física online. Eu tive que entrar em contato com a escola, ela quase veio a desmaiar. Então, assim, ela chegou num pico de estresse absurdo. Aí eu falei, não, peraí, eu preciso escolher ou a saúde mental deles ou
a escola. Eu optei pela saúde mental deles. Então, eu comecei, atirei o pé do acelerador, eles faltavam uma vez por semana. O que eu podia ajudar, eu ajudava. Eu não sei se eu fiz certo, se eu fiz errado, mas eu fiz. Foi o que eu fiz. Dizer para você, como educadora há mais de 25 anos e como psicóloga há 25 anos, que você fez muito certo. Inclusive, sou sócia proprietária de uma escola em Mogi. Aqui em São Paulo, tenho familiares que são donos de colégio também. O meu filho está no ensino médio. O ano passado, o meu filho, que é filho de psicóloga, teve crise de pânico. E foi a hora que eu falei, chega, chega. Porque o que estava acontecendo? Então, assim, eu atendo todos, hoje mesmo atendi mantenedores de escola, então atendo mantenedor de escola que não é da família, de outro colégio, então atendi mantenedor de escola, eu atendo professores, eu atendo pacientes da faixa etária dos 10 anos até, né, o pessoal que está na faculdade, então atendo todo mundo que está em EAD ou não, que eu falo que é ensino emergencial, não é o ensino à distância, porque não por culpa do colégio. Então a gente fala assim, eu falo que é um ciclo. Então, nós temos a escola que cobra dos professores, os professores que cobram dos alunos, que cobram dos pais, os pais que cobram da escola, principalmente as escolas particulares. Eu não vou nem entrar aqui no mérito das escolas estaduais e públicas, que tem a questão da merenda, que tem a questão de, às vezes, muitas vezes, o colégio ser o grande refúgio dessas crianças e de adolescentes. Mas vamos falar no contexto de escolas particulares, por exemplo. É um ciclo de cobrança onde todo mundo está tentando dar o seu melhor. Então, assim, mantenedores de escolas não são vilões. Não é porque eu sou dona de escola também, né? Mas não são vilões. Eles estão tentando honrar o compromisso que eles têm com os pais. Afinal de contas, os pais pagam a mensalidade, honrar o compromisso que eles têm, principalmente com a missão deles, né? Que é de educar, de proporcionar e cumprir o conteúdo, né, Lê? Cumprir o conteúdo. Então, mas esta frase, Sabrina, obrigada pelo gancho, cumprir o conteúdo. É isso que naquele dia eu fiz aquele desabafo, que depois você até acabou sendo convidada para a live por conta desse desabafo, que foi na terça-feira passada, hoje fazendo uma semana, inclusive. Aliás, meu desabafo foi tipo exatamente há uma semana, foi mais ou menos às 9 horas da noite. Eu atendi uma das minhas pacientes que retomou, agora durante a pandemia, uma adolescente, com pernas inquietas. Ela estava assim com as pernas extremamente inquietas. O que é a perna inquieta? Aquela perna que fica o tempo todo... Ela ficou a sessão inteira. Minha sessão dura 1 hora, ficou a sessão inteira com aquelas pernas inquietas. Ela tem 10 anos de idade. Ela estava falando como um adulto em miniatura, com um nível de ansiedade exacerbado, estuda numa escola extremamente conteudista também, onde estava sendo cobrado ao extremo. Eu entendo a posição do colégio, entendo a posição dos professores que estão sendo extremamente resilientes nesse momento, que tiveram que se reinventar, que é o emprego deles, que eles também estão dando o melhor deles, eu entendo isso. Só que nesse momento, gente, a última preocupação que a gente tem que ter é com conteúdo que vai ser dado, com o que está sendo dado, se vai ser cumprido o conteúdo. Dane-se se vai ser cumprido o conteúdo. Eu, pelo menos, em relação ao meu filho, de verdade, quando eu vi o meu filho com 16 anos tendo crises de pânico, crises de Júlia, eu ansiedade... fiquei desesperada. Eu liguei para a escola. Eu falei, não dá mais. Eu falei, a minha filha não vai fazer trabalho, ela não vai passar. Porque o que aconteceu no começo? Como a escola estava perdida, além das férias que eles deram, eles começaram a lotar as crianças de trabalho. Aí piorou que eles mandaram um trabalho online em grupo, Ale. Eu quase surtei. Mas aí que tá. Por isso que precisa da compreensão de todos. Porque assim, tem os pais que, por estarem pagando, cobram dos coordenadores da diretoria. Ai, cadê? Não tá tendo nada, não tá tendo aula. Então, assim, foi uma coisa de uma adaptação para todo mundo. Então, é bem complicado isso. As pessoas estão dando os seus melhores. Mas se você dá muita lição, porque tá dando muita lição. Se você dá só 3 aulas, não, eu estou pagando colégio e você só deu 3 aulas, né? Meu filho só ficou 3 horas estudando. Então, assim, entende que tem todos os lados envolvidos. É difícil a gente encontrar o meio termo. Então, até outro dia, conversando com o meu sobrinho, que é o que nos representa no Colégio de Mogi, que é o nosso diretor, e aí, conversando com ele exatamente sobre isso, foi o que ele me disse. Ele falou, Ale, é uma decisão dos pais, e é verdade. Ele tem razão, é uma decisão dos pais. Então, você, Sabrina, tomou a decisão. Chega, eu não vou, apesar dos meus filhos estarem em uma escola conteudista, se eu não vou ficar ali, não, você não estudou, você não fez, tal, gente. E eu estou assim ainda, tá? Estou nessa pegada ainda. Na sexta-feira, agora, a Júlia falou, mãe, eu tenho 10 lições para segunda-feira. Eu falei, você faz o que der.
Sábado e Exatamente. domingo. Eu falei, Ai, gente, olha a Sabrina representando todos vocês, pais e mães. Nossa, aí eu eu também falei sou pra ela, mãe. É isso. Faz o que sábado der, e faça domingo. perfeita. Eu falei, sábado e domingo eu quero você descansando, eu quero ver você dançando, que ela adora dançar, eu quero ver você vendo série, porque precisa. Assim, eles ficam hoje quase, a Júlia fica quase 7 horas no computador. É Então, surreal! é surreal. É É surreal! Sim. surreal. Não dá. Ninguém consegue aprender dessa forma, gente. Com o ensino à distância, ele é mais fluido. Ele tem várias formas. Eu sempre decidi agora, quando acabou a pandemia, eu vou fazer um curso à distância, vou fazer uma faculdade à distância. Ele acontece a Fantástico! cada na semana, ele acontece com vários conteúdos que ficam gravados, é diferente. O que todas Diferente as de escolas aula. tiveram que fazer, e não é por culpa delas, reforço, é o ensino emergencial. Tem que cumprir essa questão. Só que assim, vamos cumprir de uma forma mais leve. Você, pai, né? Está pagando a escola e tudo mais, gente, é um processo. A escola é uma empresa, como todas as outras, e está tentando sobreviver e honrar os seus compromissos com os professores, com todos os funcionários e principalmente com a missão de educar, que é o mínimo. Agora, sim, o Thiago, que é um psicólogo que eu indico também, infantil, e que eu postei outro dia até alguns stories dele, essa semana está fazendo várias lives ligadas à educação e à ensino à distância. Ele até no vídeo dele, ele fala assim, você lembra a diferença de meiose e mitose? Isso era importante? Então, assim, me pegou muito essa coisa, isso é importante? Foi depois do meu desabafo, assistir o vídeo dele durante a semana, eu falei, bem isso, o que é importante? Por exemplo, eu tenho algumas questões com relação à memória, então eu realmente não lembro muita coisa da época de colégio. Então, assim, o Eu que é também importante não. nesse momento? Então, nós temos crianças que estão lidando com divórcios, que aconteceram muitos, com perdas, Com né, a com luto, violência né? doméstica. Relacionamentos abusivos, estão lidando com isolamento, que isso está sendo a questão mais prejudicial de tudo, que a gente está falando aqui de criança e adolescente, mais prejudicial disso tudo é o isolamento. Então, por exemplo, tem crianças com pré-diabetes, ou com, de repente, bronquite e tal, ficaram mais em isolamento ainda, até inclusive dos próprios primos. Depois de algum tempo da pandemia, alguns pais, algumas famílias começaram a abrir um pouquinho e, por exemplo, vai para um apartamento na praia, desce para brincar com os outros amigos que também estão fazendo algum tipo de isolamento ou estão tomando esse devido cuidado. Aí, com o tempo, as pessoas começaram a perceber a necessidade de ter o convívio social, pelo menos com um primo, um amigo, uma amiga que também está fazendo a quarentena. O meu filho entrou com a crise de pânico, porque da família ele foi o que mais fez exatamente o que tinha que fazer. Então, ele ficou em isolamento por 6 meses. Isolamento total, porque os avós moram conosco. Então, assim, com cuidado e tudo, ele fez. Eu vinha para trabalhar, mas ele fez o isolamento. Aí eu virei para ele e falei, chega. Quando teve a crise, eu falei, chega. Vamos ver quais são os seus amigos. Estão fazendo também isolamento? E todo final de semana a gente tem os amigos que estão, né? Claro que não é uma festa, né? Mas é tipo 2, 1, 2, 3, e vem para nossa casa. Eles estão juntos, ou ele vai para a casa deles, porque estava insalubre. O adolescente tem uma impulsividade, tem uma vivacidade, eles foram privados de viver a melhor fase deles. Vocês têm noção o que foi para os adolescentes que estavam em ensino médio, por exemplo, a frustração? Então, eles estão tendo que lidar, as várias faixas etárias, com várias frustrações. Ah, a frustração é importante? Claro que é, para todo mundo, né? Porque, infelizmente, a pandemia só mostra, principalmente, que a gente não tem controle de nada. É importante. Mas no nível que está sendo, se nós não olharmos para eles com muito carinho, e principalmente para aqueles adolescentes que são mais introvertidos, que não falam, que têm o perfil psicológico mais introvertido, que é mais sentimental, que usam mais a intuição, né? Então, assim, esses adolescentes que ficam mais trancados, ficam o tempo todo no videogame, gente, fiquem atentos, conversem, observem. A depressão, porque esses são episódios depressivos que podem surgir nas crianças e nos adolescentes. Elas vêm de uma forma, né, Gabriel? Fala aí, Gabriel, que eu falo Sim, tô esperando a brecha. Não, pego aqui, freio, não Olha, fique com freio. duas mulheres Tô esperando a brecha é melhor pra você levantar a mão assim, ó. Levantar a mão. uma plaquinha assim, né? Crianças e adolescentes, principalmente, a depressão, ela não vem da mesma forma, os sinais, elas não aparecem da mesma forma que aparecem para nós adultos, tá? Eles vêm de uma forma muito assim, da irritabilidade, insônia, pode ter mudança no apetite, observem isso, né? Então, mudança no apetite para mais ou para menos, né?
Então, observem esses parentes, fatores. eu vou levantar a mão. Todos, 2 filhos meus tiveram excesso de peso. Ah, sim, porque eles ficaram sem Tiveram excesso atividade, de né, peso, física. tanto que agora eu tô tentando segurar a rédea, mas assim, eu largo e seguro, largo e seguro. Mas assim, eles Não, estavam comendo compulsivamente, assim, sem noção, assim. Fome o dia inteiro. Mas Mercado é aqui a passou assim ansiedade, quase né? todo dia. Eu sei sim, que é e isso que vocês falaram é pertinente, a plaquinha, que é pertinente, né? Por conta que hoje as pesquisas são que 25% são crianças e 31% são adolescentes que procuram hospitais porque estão com problemas psicológicos, problemas mentais. Não é mais aquela procura que antigamente uma virose, uma gripe, né? E a demanda que sim, e a demanda que chega no consultório hoje, a maioria são crianças e adolescentes. Crise de choro, ansiedade, síndrome do pânico. história, Gabriel. Oi? Nos seus atendimentos, você é Isso, no psicólogo, meu. mas tenta Sim, também, tá? sim, Ser no meu. psicólogo. Sou psicólogo, atendo no Tatuapé, na clínica Caposielli, né? Então, eu atendo desde criança idosos, né? Então, E mas a aumentou demanda a sua demanda de crianças, é isso? aumentou a demanda de crianças, né? E as que chegam, né? Crianças e adolescentes, eu não consigo dormir, eu tenho medo, tenho crise do pânico, né? Principalmente as queixas deles são: meus pais estão me cobrando, né? As queixas deles, né? E a É o gente mínimo que escuta. você tem para fazer, os pais falam, né? Você só tem isso para fazer. Por quê? Mas muitos pais acabam fazendo isso porque estão sendo cobrados também pela escola, né? O Sim, app que existe, né? O Class App, tá. Então vai lá e tem cobrança. Seu filho não abriu a câmera. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, deixa o adolescente com a câmera fechada. Adolescente tem uma questão com imagem. Eu fico enlouquecida, gente, eu tô até arrepiada nesse momento. A gente, isso, de verdade, eu tô arrepiada. Olha, eu fico arrepiada. Eu chego a me arrepiar com um negócio desse. Adolescente, está em fase de transição, eles estão com problema de estima. Muitas vezes estão ali naquele processo, está com uma espinha, ou está com alguma coisa, tem que ficar lá com a câmera ligada, com o professor vendo, ou se está pelo Zoom, com todos os amiguinhos vendo. Poxa, para com esse nível de exigência. Nesse nível de A Júlia odeia a câmera exigência. aberta. Eu não tenho um paciente de verdade que goste de estar com a câmera aberta. Não tenho. Nenhum deles A Júlia que odeia. estão sim, agitando. e uma coisa que eu falei esses dias, né? Em terra de desenvolvimento, não existe frescura. E o que, que eu faço no atendimento? Eu chamo o pai primeiro, depois o adolescente, né? O que, que os pais falam? Ele tá com frescura. Ele tá chorando porque tá com frescura. Ele não tá fazendo atividade porque tá com frescura. Eu escuto isso. Legitimar a dor do outro e falta de conhecimento. É deslegitimar. Dizer que é frescura, qualquer coisa que não seja você que está sentindo, você está deslegitimando o outro. E esse outro é o seu filho. Desculpa, Gabriel, eu pegar esse gancho mais uma vez, já vou deixar você falar. Sim, Eu tive caso, aham, não foi de um paciente meu, mas foi de um aluno de uma paciente minha, que o ano passado, por estudar numa escola extremamente conteudista, não é da Zona Norte de São Paulo, em outra região, essa criança se matou. Então, assim, a gente não está em setembro amarelo, mas a gente não precisa falar de suicídio em setembro amarelo. Suicídio, ou depressão, ou episódio Não depressivo, ou existe mesmo. ansiedade. Não existe mesmo, exatamente. Por que essa pessoa cometeu esse ato? Por conta da pressão absurda e por os pais deslegitimarem essa dor. Então, era uma pessoa que estava totalmente privado do seu convívio social. Os pais foram radicais ao extremo, porque a criança, de repente, não abriu a câmera, porque não fez tal tarefa, porque chegou a notificação do colégio. O pai vai lá e tira o celular ad eterno, tira o WhatsApp. O que a criança tem hoje? É o mínimo, que é o que a Sabrina falou. Eu não sei o que fazer. Eu sei que, pela Organização Mundial da Saúde, a criança não deve ficar muito tempo em frente à tela, né? Mas, poxa, se eu vou privar a criança até disso, o que um adolescente hoje, como castigo, fica sem videogame, fica sem celular? Gente, me desculpe, mas para tudo precisa de equilíbrio e muito diálogo.
Você agora eu acho que não é hora estar de atento à cobrança. demanda dos seus filhos. Precisam estar atentos. Foi, Sabrina? Desculpa. Eu acho que hoje nós estamos vivendo um momento que não é hora de cobrança. Eu acho que, por exemplo, Nada. aqui na minha casa, se eu tirar o celular deles, eu tenho que oferecer algo para eles fazerem. Ou um jogo, ou uma brincadeira em família, ou um filme em família. Mas assim, a partir do momento que está cada um no sofá, ocioso, eu vou fazer o quê? Não tenho o que fazer. Então, assim, eu acho assim, para eu retirar o celular deles, eu tenho que oferecer algo em troca, né? Exatamente. E assim, o que eu observo hoje, até um parênteses, não é do assunto da nossa live, mas é uma coisa que está fazendo eu refletir muito, esse caso desse menino Henry. Hoje eu conversei muito com algumas mães sobre isso, que nós pais não escutamos nossos filhos. E eles nos dão um sinal todos os dias. Todos os dias. De um amigo, de um parente, da escola, da professora, da diretora. Então, eu acho assim, eu vou aproveitar e vou falar, pais, escutem os filhos. Não subestime, como a Lê falou. Dá atenção quando a criança não quer algo, quando vem o choro, quando vem alguma coisa tem. Então, assim, Sim, essa criança que A aconteceu o última caso do coisa que é Henry, frescura, gente. como aconteceu com esse menino deu muitos sinais. Ele deu sinal para psicóloga, ele deu sinal para diretora, ele deu sinal para professora e ninguém ouviu essa criança. Então, assim, o que eu posso dizer aqui hoje, vamos escutar os nossos filhos. Tá difícil, tá difícil. Tem dia que eu choro, tem dia que eu me estresso, tem dia que eu grito, mas assim, eu tento, é o que eu falo aqui, eu tô sobrecarregada, às vezes eu estouro até no meu esposo, que é a parte mais frágil, para não estourar nos meus filhos. Mas assim, o que a gente pode fazer hoje é ouvi-los, é tentar ouvir através das ações deles. E esse caso do Henry fez eu repensar tanto, mas tanto, que assim, Sim, os nossos filhos nos dão um sinal. E sim. eu acho que o que eles estão dando E sinal na assim, escola, até aqueles que não sabem verbalizar muito bem o que estão sentindo. Eles dão total, sinais, às vezes, com dor de barriga, dor de cabeça, com questões tudo. físicas, né? Com choro, com uma apatia. De repente, meu filho adorava andar de bicicleta no condomínio, não está indo mais. Meu filho adorava conversar com tal amiguinho, não conversa mais. Observem detalhes, observem. O nosso foco hoje, eu sei que está todo mundo em esgotamento, mas o nosso foco hoje para essa live são as crianças e os adolescentes. Eu sei que sim, todos estão esgotados, mas a gente precisa ficar atento a isso. Pode falar. sim, igual eu falei antes, não, eu ia tocar nesse assunto do Henry, né? Não trata como frescura, né? Não. São simples gestos de crianças que tratam, que falam muito, né? Então, eu tenho medo daquela pessoa, eu não quero ir naquele lugar, eu não quero brincar mais. A pessoa chega próximo, a criança se recua, né? Então, ficar atento aos sinais simples, né? Mas que falam muita coisa da criança, né? Muito, muito. Que aí muitos, né? Acho que tratam, ela empurra, né? Tá com frescura, não, vai com ele, né? Ou fica com ele, né? Ou, não sei. Uma coisa que eu escuto muito também, né? Acho que primeiro, acho que os índices, igual a gente começou falando, os índices aumentaram muito de todas as agressões domésticas, né? Então, porque as pessoas estão expostas o dia inteiro juntas, né? Então, marido e mulher, filho, né? Hiperconvivência, né? A hiperconvivência, Sim, problemas financeiros, tudo isso pode agravar a sim. violência doméstica. Separação, igual você começou falando, né? Tudo pode agravar, né? Então eu já tô no ápice, eu tô irritado, eu tô estressado, então eu tenho que descontar em alguém. Uhum. Então, mas acho que a Sabrina colocou uma coisa que é interessante, Gabriel, a gente reforçar aqui, é o que fazer, né? Sim. Por exemplo, quando Uhum. você vai ou percebe que o seu filho está muito tempo no celular, é oferecer outras dinâmicas, outras vivências, né? Então, quem me acompanha no Instagram sabe que nos finais de semana, às vezes eu posto nos meus stories, eu com os meus filhos, então a gente... eu sei que até outro dia eu coloquei, né? O que você faz para sair do tédio? Porque o tédio é algo extremamente ruim para adolescente, sempre foi, antes já da pandemia, adolescente facilmente entra nessa fase do tédio, né? De, estou entediado, e daquela angústia que é normal. Só que agora com a pandemia,
Muitas pessoas estão entediadas. Então, outro dia eu fiz acho que até foi na semana passada, eu fiz uma enquete perguntando como que você sai do tédio e tal, e alguém respondeu, se eu tivesse uma chácara igual a sua, seria fácil sair do tédio. Não, gente, eu sei, realmente eu tenho o privilégio da minha família, né, do meu pai, ter uma chácara que é a 15 minutos daqui da clínica, então chega na sexta-feira ou no sábado, depois que eu termino de atender, eu corro para lá. Mas muitas pessoas estão buscando esse tipo de alternativa, né? Ou quem morava num apartamento, está indo para uma casa, ou quem tem a possibilidade de algum parente, ou quem tem até condições financeiras, tem investido nisso, tem repensado a sua vida. Eu tenho vários pacientes, inclusive, que mudaram para Indaiatuba. Olha lá, corretores de Indaiatuba, quero comissão. Então, eles estão dando domínios para Indaiatuba, estão mudando o seu estilo de vida. É um momento de repensar o estilo de vida. Mas uma das coisas que a gente costuma fazer muito, eu, por exemplo, chego em casa por volta de umas 22, 22h30. Mas é o horário onde desliga o celular e nós vamos assistir filme, é o nosso ritual. Né? A minha filha, esse horário, já está dormindo, porque ela tem muita rotina, que é algo que é super importante, que eu gostaria de dar essa dica para vocês. Uma das coisas que dá um pouco mais de segurança, no começo da pandemia, que foi os 14 dias, como a Sabrina falou, depois dos 40, estava tudo muito indefinido, muito perdido. Nós continuamos sem saber quando isso vai acabar. Então, a importância de ter uma rotina é fundamental. A rotina, hoje os adolescentes, principalmente, sentem falta dessa coisa. Eles reclamavam, né, de acordar cedo, de ir para a escola, de ter as atividades, de ter o inglês, de ter aula de dança, de ter isso. Tudo que eles mais querem é voltar para aquela rotina de agenda de executivo que eles tinham antes, né? Porque eles viam pessoas, eles interagiam, eles saíam, eles se mexiam. Então, hoje, ficar horas no videogame, que era tudo que eles mais queriam na vida, dá um tédio e um vazio tremendo, que pode ocasionar sérios transtornos emocionais. Então, por isso que você não pode negligenciar o comportamento dos seus filhos. Observem. Tristeza é algo que a gente consegue perceber nos olhos. Nos olhos. Então, mesmo com máscara, a gente consegue perceber se aquela pessoa está sorrindo, se ela está feliz, se ela está triste. Observem uns aos outros. Uma pergunta, um acolhimento, uma palavra sua pode mudar profundamente. Hoje, graças a Deus, nós temos muitos recursos para autocuidado. Então, tem pessoas, por exemplo, eu tenho um paciente meu, que ele leva a filhinha dele, adolescente, que também estuda numa escola extremamente conteudista, para fazer uma massagem, com todos os cuidados. A moça tem lá o gel, tem o álcool, tem a máscara, tal, mas ela vai fazer uma massagem. A pacientezinha em questão, ela tem 11 anos, e essa esteticista falou para mim, Ale, ela estava cheia de nódulos. Porque, assim como nós, num dia cheio, numa semana cheia, a gente fica com aqueles nódulos aqui, com aquele estresse, o adolescente também pode ter. Ale, mas eu tenho medo, não dá, não sei o quê. Faz você uma massagem nos seus filhos, né? É o dia do spa. Outro dia, uma paciente minha fofa, que inclusive você conhece, maravilhosa, me falou de uma blogueira, que eu esqueci o nome, mas Sabrina, com certeza você deve conhecer. Ela é fãzona dessa, além dela ser fã daquele grupo, daquele lá que a Júlia conversa com todo mundo. O grupo, eu acho que é a Flávia Kalina. Isso! Essa daí, ó. Como que ela chama? Flávia Kalini. Flávia Kalini. Eu não a conhecia. Aí a adolescente, tem uma pergunta que eu faço, né? Você tem que fazer o desenho e tal. Aí saindo do coração sai uma flecha e o adolescente tem que escrever 3 paixões que eles têm na vida. Normalmente eles colocam família, celular, amigos, gato, cachorro, alguma coisa assim. E ela colocou essa blogueira. Eu falei, quem é essa mulher? Aí, na hora, no meio da sessão, eu falei, quero ver. Já entrei no YouTube e fui ver. Gente, sensacional. Sensacional. Eu amei. Você deve ser igual, né, Sabrina? Mas ela faz lá o dia do spa. Ela fez o dia do spa. Ela mora lá nos Estados Unidos, ela mora né? em Orlando. Ela mora em Orlando. Então, ela tem lá os filhos dela. Igual a Sabrina, que tem um monte. Ela pegou, é impossível com aquela dinâmica. Tudo bem que ela é blogueira, que ela está incentivando outras mães, mas ela é extremamente criativa. E as mães, do ano passado, os pais, eu tô falando mães, gente, mas é generalizando, tá? Mãe, pai responsável. Entendam desta forma, tá? Mãe, pai responsável. As mães, os pais, os responsáveis se reinventaram até. Só que não se cobrem tanto de serem os recreacionistas, de serem os professores, de serem os educadores. Sejam simplesmente pais. Só que em alguns momentos vocês vão precisar, sim, fazer esse tipo de interação. Como eu estava dizendo, lá na chácara, a gente sempre tem os jogos de tabuleiros. Esse final de semana, por exemplo, a minha filha me fez uma pegadinha, tá até no meu feed, eu estou rachando o bico até, que era para contar. Amei. Para contar a rotina. Ela falou que era uma entrevista para a faculdade, você viu, Gabriel? Aquela que você tava dando gargalhadas, né? Nossa, gente. Ela falou pra mim que
assim, como eu não fico vendo TikTok, essas coisas, não dá tempo, eu não sabia que era uma pegadinha, então eu caí na hora, né? Era para falar, ai, mãe, eu preciso fazer para a faculdade, ela está no 4º ano de psicologia, e ela falou, preciso fazer para a faculdade uma entrevista com os meus pais sobre a rotina durante a pandemia. Eu, tudo bem, super caí, né? É que o vídeo está editado, gente, porque foram vários vídeos, eu ri demais. E o meu marido começou a contar a rotina dele. Então, assim, esse momento de você trazer um lúdico para sua família, de vocês estarem numa sala, a gente perdeu isso antes da pandemia muito. Cada um ficava no seu quarto, no seu celular, nas suas redes sociais e não interagiam. Então, esse momento é o momento de um olhar para o outro, não precisa ser o dia inteiro, porque a hiperconvivência cansa mesmo. Cansa. Não, é criar hábitos, né? Tipo, tem uma amiga que estudou comigo que tem 3 meninas, né? E são escadinhas as 3, né? Aí hoje ela postou, comprou um monte de jogos de tabuleiro, né? Cada dia ela faz uma coisa diferente. É basicamente isso, tem que criar hábitos, né? Um dia eu assisto filme todo mundo junto, um dia eu jogo, até quando. E não É tem que igual. levar isso como um peso, né? Porque Sim, eu tenho muitas amigas, mães, que eu acho que, assim, levam como um peso. Eu acho que no momento a gente tem que ser o porto seguro das crianças. É como a Lê falou, esse caso do Henry tá me fazendo refletir muito. Porque, assim, a gente conhece os nossos filhos. Qualquer atitude que eles mudarem, a gente vai sentir. O que a gente não pode deixa pra lá, logo passa. Deixa pra lá, vai passar, ele vai se resolver. Não, né? Então, assim, eu falo da Júlia, que é a mais velha, que tem 14 anos, assim, quando ela tá muito no quarto, já é um alerta pra mim. O que eu tento fazer aqui em casa? Como a Lê falou, por mais que eu tenha 4 filhos, cada um é uma idade. Então, o que eu faço? Eu tento trazer um amiguinho pra minha casa. Tem dias que eu tenho 8 crianças aqui. Eu fico acabada, eu fico toda rabiola. Mas eu prefiro, porque assim, eu vejo eles felizes. O Enzo é o meu filho, que ele é o mais quieto. Ele não é de falar o que ele tá sentindo. Então, assim, eu comecei a mandar ele para casa de um amiguinho ou outro, porque ele só tava no celular, só no iPad jogando. Então, assim, o que a gente não pode é levar isso como um peso, porque eu acho que vai ficar pior. Né? Então, assim, sábado passado, meu marido inventou a brincadeira do Big Brother, porque eles amam o Big Brother. Eu vi que você postou, quero saber que brincadeira foi essa, eu adorei. A gente brincou de Big Brother, foi uma risada, aí eu só colocava o meu marido no paredão, aí eles davam risada, só eliminava o meu marido, eu não ia ter coragem de eliminar um filho, né? Então eu jogava tudo no marido. Então, assim, eu acho que nós, mães, agora, por mais difícil que é, a única coisa, assim, que eu falo, olhem para os filhos, porque assim, vai passar tudo isso. E é um momento de a gente criar uma aliança mais forte com eles, né? Então, assim, não tá fácil. Eu não sou perfeita. Tem dia que eu choro, tem dia que eu grito, tem dia que eu não consigo ouvir a minha voz. Mas, assim, eu tento, por mais que eu tô estressada, eu tento não deixá-los estressados. Então, assim, eu fico de mau humor, mas eu não quero ver eles de mau humor, né? Porque assim, para eles não é fácil, né? Eles só são crianças, né? E só são crianças que às vezes não sabem verbalizar como que está enxergando tudo isso. Então, a importância do diálogo. Olha só o que a Patrícia, Pati, beijo, lindona, lá do Japão, está colocando aqui. O índice de suicídio é enorme em crianças e adolescentes que estão em aulas. Sim, dependendo do nível de cobrança, da autocobrança, né? De como a pessoa está enfrentando tudo isso. Por exemplo, atendo muitos jovens, né? Então eu tenho jovens, por exemplo, que estão em fase de vestibular, que estão aí prestando para medicina. A autocobrança tem sido surreal. Ela já existe naturalmente. Todo mundo é muito autocrítico, né? Todo mundo tem uma criticidade consigo mesmo muito forte. E isso fica muito maior para quem já traz isso da demanda familiar, da dinâmica familiar. Então, esse é o momento de flexibilizar em todas as áreas. E de muito diálogo, né? Além da criatividade que todo mundo precisa, é o diálogo. O principal é o diálogo. E agora, como a Sabrina falou, você flexibilizar um pouquinho. Por exemplo, eu tenho um paciente lá de Aracaju, que é extremamente introvertido, e a mãe, por preocupação com relação à saúde, esse paciente ficou mais de 7 meses, por exemplo, sem colocar o olho na janela, assim, não olhar na janela, porque ele é muito tímido, ele só fica no computador. Né? E não sai, não interage com outras crianças. Gente,
não tem como ter saúde mental assim. Não tem. Não tem. Então, nesse caso, não tem como você ficar, olha, ai, toma cuidado. É assim, olha, se você continuar desse jeito, se ele não tiver contato nem com um primo, se você não flexibilizar um pouco, se esse menino não descer, pelo menos para dar uma volta no prédio, com máscara, ou numa pracinha, quando isso abriu, esse menino vai se jogar da janela. Ponto. É isso. É isso. É, porque eu sou uma psicóloga meio maluca mesmo. Eu falo desse jeito. É isso. Gente, pelo amor de Deus, acordem. Acordem para essas questões, porque elas são muito importantes. Os pais estão estressados? Estão. Eu atendo mães que estão em esgotamento, até de chega de crianças pequenas, por exemplo. Eu tenho mães que têm crianças na faixa etária de 5, com um menorzinho de 2, e aí o marido está trabalhando, aí a babá não pode vir, aí a avó não pode vir. Eu sei o quanto é estressante. E eu sei que existe essa questão de que a gente tem aí uma variedade de possibilidades de autocuidado. Então, nós temos as opções aí de florais, inclusive para crianças. A auriculoterapia, desde bebê, já pode fazer, tem alguns pontos que você pode apertar, né? Tem o meu maridão, que é auriculoterapeuta, e tem um monte aí no Brasil afora. Busquem possibilidades, busquem lugares onde as pessoas estejam fazendo direitinho toda a parte de higiene, toda a parte de cuidado, de máscara, de álcool e de tudo que for preciso, mas levem essas crianças para, de repente, fazerem uma sessão de aromaterapia, né? Então, aromaterapia, o colarzinho que você coloca o aroma lá, não é só modinha, que foi modinha durante muito tempo entre os adolescentes antes da pandemia. Eles têm poder de cura também. Ali, e dependendo da gravidade da criança e do adolescente, você precisa, sim, de um psiquiatra. É sério, nós estamos falando de saúde mental. Saúde mental é algo muito sério, gente. É algo que precisa ser conversado, é algo que precisa ser visto, é algo que precisa ser cuidado, é algo que precisa ser avaliado. Pode ser transitório, pode ser só uma tristeza, mas não, pode ser que seja algo mais, principalmente se tem histórico na família, tá? Fiquem atentos a questões do histórico da família. Fala, Sabrina Lindona. Ale, e assim, de repente, o prejuízo não vem agora, vem depois, né? Sim. Não é? Teremos, né? Um dos prejuízos é o estresse pós-traumático, gente. Isso é fato, né, Gabriel? Sim, é muito do excesso, até a gente, né, pegando como exemplo nós, muito excesso do passado nos afeta no futuro, né? Então, eu lembro, né, voltando nesse assunto de suicídio, né? Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, em 2014, eu não entendia o porquê de suicídio na adolescência, né? Eu só... Os contatos que eu tinha, suicídio de pessoas mais velhas, né? Aí eu perguntei para uma professora por que, né, de suicídio na adolescência. Ela falou uma simples palavra, né? É falta de reforçador positivo nessas crianças e nesses adolescentes. Eles precisam de reforçador. Eles precisam de algo positivo na vida deles. Autoestima, né? E tem muitas questões de autoestima. Tem um teste que eu dou aqui no consultório, Gabriel, até passar para você aí, que é de autoestima, que é assim, isso vocês podem fazer em casa, tá, gente? Não é teste específico de psicólogo, não tô sendo antiética com CRP nem nada, isso é coisa minha. É vivência, dinâmica, tá? Então você pega uma folha de papel, deixa eu ver, aqui, ó, tem uma folha de papel aqui na minha frente. Essa folha de papel representa a sua autoestima, tá? Aí você faz perguntas do tipo, seus amigos foram ao cinema e esqueceram de te convidar. Você soube pelo status do WhatsApp ou pelos stories no Instagram. O quanto isso afetou a sua autoestima? Aí você corta um pedacinho. A pessoa vou fingir que eu sou a Joana, que está aí assistindo. Beijo, Joana. E sou uma criança, adolescente lá de... Vou pensar aqui, 15 anos, tenho 15 anos. Aí os adolescentes fizeram isso, meus amigos, nossa, afetou bastante minha autoestima, afetou isso, ó. Aí eu corto o pedaço da minha folha que representa minha autoestima, quanto isso afetou. Então essa é a primeira pergunta, e aí são 10 normalmente que eu faço. E eu vou mudando conforme a faixa etária e conforme a pessoa e o paciente em questão e o que eu quero observar. Aí eu coloco o número 1 e deixo aqui do lado, que é a primeira questão. E eu tenho a relação das 10 questões, quais são para depois, quando eu terminar esse teste, essa brincadeira, eu saber o que é que está afetando exatamente a autoestima dela.
Seu namorado tem 15 anos, tá? A Joana, que eu estou fingindo aqui. Seu namorado terminou com você por WhatsApp. O quanto isso afetou a sua autoestima? Ela vai te arrancar um pedaço. Número 2. Já estou terminando, tá, gente? É bem rapidinho, não vou fazer as 10. É só para vocês verem um exemplo. Seus amigos zombaram da sua roupa, do seu cabelo, do seu novo corte de cabelo. Quanto isso afetou a sua autoestima? Então, de repente, vai lá e tira um pedacinho. Aí vem a pergunta que isso não importa a idade. Eu faço isso há muitos anos. Muitos anos. Fazia desde a época que trabalhava só em colégio, como também na clínica. Vem a pergunta que diz: seus pais disseram que têm vergonha de você. Não importa. Não importa a idade. Tá? Número 4. Normalmente é a que ganha. E aí o que eu faço na continuação da brincadeira, aí vai tendo várias perguntas, né? Que eu vou mudando. Aí a continuação da brincadeira, quando é a que vai recuperar a autoestima. Aí as perguntas são o contrário. Seus pais disseram que têm muito orgulho de você. Aí, de novo, está lá numerando. A folha, normalmente, é a maior ainda, entendeu? Então, todos nós, não importa quem tenha sido, pai ou mãe, a gente busca esse reconhecimento. Adolescente tem muito problema de autoestima. Então, quando você diz assim, Gabriel, nossa, eu entrei na faculdade, tá, eu não sabia, nem imaginava adolescente se suicidando, existe muito. Existe muito. Uhum. Adolescente tem um problema gigante de autoestima, tem um problema gigante de não atender expectativas, tem um problema gigante de conseguir. Inclusive, a Lê entrou aí agora, a Lê Bozian, ela colocou uma matéria que saiu na UOL, que está muito boa, Lê, excelente matéria que você colocou aí nos seus stories do Instagram, excelente, sobre depressão, que aumentou muito o número de depressão, e saiu agora uma matéria falando sobre isso da UOL, que é excelente conteúdo, gente. Aliás, tem muito conteúdo bom por aí. E muita gente boa por aí, tendo vários conselhos, vários atendimentos, várias orientações, para que todo mundo possa sair com o mínimo de saúde mental dessa pandemia, que não tem Acho que é previsão. o mais importante agora, né? É, Que com o certeza. resto é resto. Eu acho que se a gente sair vive com saúde mental, já estamos no lucro. Bom, acho que está chegando no finalzinho da live, Gabriel. Não sei se você quer, eu tenho ali só algumas dicas finais para fazer aí, mas vai lá, você que está conduzindo, vai lá, gatão, com você. Sim, tá chegando ao final, né? Eu só quero, assim, se deixar, a gente fica horas e horas falando sobre o assunto, que é um assunto mas, que tá em alta hoje, né? Mas uma coisa que eu vejo, e deixar de recado, né? Se ver em casa esses tipos de situações, né? Esses sintomas, procura ajuda, não trata isso como se fosse nada, né? Procura um psicólogo, liga, conversa, marca uma consulta, né? Para ver o que está acontecendo. Até não só as crianças, até os pais, né? Que às vezes não sabem como lidar. Procura ajuda, não tem problema, né? Falar que está precisando de ajuda, né? Sabrina, você aí a gente não vai entender, que você é mãe de quatro, a gente sabe como que é. Imagina, eles estão tranquilos. Eu não sei o que aconteceu, acho que eles Eu entenderam que sei o eu que tinha aconteceu, eles estão em compromisso. frente à tela assistindo você, com Você certeza. viu? Então, tudo quietinho. Eu acho que é um Mas assunto que assim, assim, demanda muita coisa, tem muita coisa ainda para ser dita. Ainda vou muito, escrever o texto no decorrer dessa semana, depois a Sabrina compartilha com vocês. com Mas aqui certeza. nós temos, a Sabrina tem muitos adolescentes que a seguem, né? Por conta da Júlia, que é a filha dela. Sim, eu queria primeiro agradecer o convite de estar aqui. Queria agradecer a todo mundo dos meus conhecidos que passou na live, que eu vi que deixou um recado ou outro. E o meu recado para todos os pais hoje olhem para os seus filhos, dê atenção para aquilo que ele quer te falar. E não tenha medo, de repente, de chegar num pai. Esse caso do Henry, gente, de verdade, mexeu muito comigo. Vocês não têm ideia como eu estou refletindo cada notícia. Eu até conversei muito com as minhas funcionárias, com as minhas ajudantes aqui em casa. A gente ficou debatendo isso. Então, assim, a gente não tem que ter medo quando a gente vê uma criança depressiva, vê uma criança mais triste. Chega com amor para a mãe, para o pai, para a avó, para a tia. Mas escutem, porque às vezes em casa, na correria do dia a dia, com os problemas, às vezes a gente fica cego. E de repente uma pessoa de fora vê o problema que a gente não tá vendo. E às vezes o pai e a mãe não tá vendo porque não ama, porque não cuida, porque não quer. Não, é que às vezes os problemas são tantos. Eu conheço famílias que estão passando por problemas absurdos,
que a vida deu uma reviravolta nessa pandemia. Então, assim, eu acho que hoje a gente fazer isso é um gesto de amor. Então, de repente, vem um amiguinho na sua casa, você percebeu que ele tá mais opaco, que ele tá mais triste. Fala com a mãe com amor, com carinho. Ou se a Eu sua acho própria que filha hoje... te conta alguma coisa em relação a esse amigo, gente, isso não é questão de ser antiético, não. É questão de, às Não, vezes, você salvar uma vida aí. eu acho que isso é amor. Então, assim, é esse recado que eu deixo. Se você escutar alguns pais, de repente, porque a violência doméstica aumentou. Muitos pais descarregam com violência nos filhos. Então, eu acho assim, a gente não pode se calar. Eu acho que esse caso desse Henry, tem muitos Henrys por aí, né? Que Deus guarde a nossa casa disso, desse sentimento, porque isso para mim é diabólico, não tem outra palavra para isso. Então, assim, eu É como uma mãe, diabólico, mas é assim, né? eu como mãe, eu abri mão de tudo para ficar com os meus filhos. Sou mãe 24 horas, abri mão de profissão, abri mão de tudo. Muitas vezes, às vezes eu falo, meu Deus, o que eu vou fazer depois que eles crescerem? Aí a Alessandra vai me ajudar, vai ser muita terapia. Ah, é fácil, a gente tem aí como ver o que você vai fazer depois que o ninho ficar vazio. Mas Pois olha, eu é, queria muito agradecer, eu vou até fazer depois, mais para frente, uma outra live com vamos você sim. também, com o Gabriel, no outro momento, porque tem muita coisa para a gente poder conversar, acho que a gente nem conseguiu dizer tudo que tem Sim, para dizer como uma forma leve, né? Eu e o Gabriel, a gente combinou de não ficar usando termos tão científicos ou tão difíceis, de deixar um papo, porque live não é uma aula no sentido de, olha, vou dar uma aula de Não, psicologia para vocês. É um bate-papo. Então, a nossa proposta aqui foi um bate-papo. O Douglas está participando também, que é o outro psicólogo que trabalha com o Gabriel. E eu fui convidada e agradeço imensamente a Sabrina por ter participado também, porque eu está conseguindo amei, uma amei. contribuição e representando vocês pais. Mas assim, gente, vamos só fazer um resuminho. Prestem atenção. Obrigada, Gabriel, pelo convite, pela nada. oportunidade, inclusive pela oportunidade de falar um assunto que eu não falo tanto, sei muito, porque trabalho, tenho um colégio, Sim, trabalho em colégio, trabalho com adolescentes, né? As crianças menores eu tenho encaminhado para duas outras profissionais já há muito tempo. A minha clínica não está mais voltada, eu não tenho mais a sala de ludoterapia, mas atendi durante muito tempo com ludoterapia, que é o atendimento com crianças, com caixa de areia, com jogos e tudo mais. A minha clínica não tem mais esse visual infantil, então eu atendo a partir dos 10 anos de idade e encaminho para outros profissionais, as crianças menores. Mas a minha dica aqui para vocês, gente, é o seguinte: trabalhem, conversem, diálogo é fundamental. Diálogo entre o casal, que a minha especialidade também é relacionamento, diálogo entre o casal, divisão de tarefas, e na divisão de tarefas as crianças entram também. Eu coloquei nos meus stories o Vitório, Luana, obrigada pelo vídeo que você mandou do Vitório, Sabrina, obrigada pelo vídeo que você me emprestou aí dos seus filhos, Soraya, obrigada, né, Soraya, Nene da Turma do Pagode, que me emprestou os vídeos dos filhos deles, Gisele, Fernanda, para fazer os enquetes aí, para eu brincar um pouquinho aí com vocês nos meus stories, a minha filhada linda, que me mandou lá os vídeos, mora no Canadá, nós estamos aí com o mundo todo vivendo uma pandemia, a minha filhada lá com a minha sobrinha neta, usando máscara na escola, vai usando acabar máscara. em 10 segundos. Gente, ó, beijo. Depois eu escrevo para vocês as outras dicas. Quem perguntou se a live vai ficar salva, vai ficar. Só passando aqui para agradecer a participação de todos na live de hoje. A live encerrou sem se despedir de vocês, né? Quero falar que essa live mais tarde vai estar disponível no YouTube e no Spotify, né? Para virar um podcast. Hoje não teve participação do Douglas, como vocês viram, por questões técnicas. E eu quero agradecer a participação da Alessandra e da Sabrina, do Instagram Mãe de Quatro Amores. Eu não conhecia, fui conhecer ontem, né? Foi um prazer receber as duas, tá? Muito obrigado.